Sejam bem-vindos, meu nome é Péricles, eu sou diretor de ensino e pesquisa do CAAP. É um prazer recebê-los aqui para o segundo seminário metodológico, que tem como tema, como escolher um tema de pesquisa. E sem mais delongas, para darmos início, eu gostaria de chamar à mesa os nossos convidados especiais, o professor Dr. Edson Kiyoshi. Palmas, por favor. Ricardo Zonder. E o professor, ilustrando aqui na casa, Igor Santos. Bom, e para darmos início, eu vou passar a palavra para o professor Edson. Boa noite, gostaria de cumprimentar o Péricles e sua pessoa, agradecer pela gentileza do convite, felicitar também a equipe do CAAP por essa bela iniciativa. Afinal de contas, a nossa faculdade tem esse dever inevitável de formar pesquisadores. Então, esses temas, esses seminários são muito convenientes para nós. Cumprimento também o professor Ricardo Zonda, meu colega, cumprimento o professor Igor, tive a felicidade de conhecer há pouco. E cumprimento também os nossos presentes, os nossos interessados, aqueles que, num momento ou outro na vida, deverão se deparar com a necessidade de escrever um trabalho de conclusão do curso, e, por consequência, estarão diante desse dilema de escolher um tema de pesquisa, não é? Pois bem, antes de iniciarmos o tratamento do tema propriamente dito, eu parto de algumas premissas. Eu gostaria, então, de compartilhar com os senhores os meus pontos de partida. Eu entendo que um trabalho de conclusão de curso ou um trabalho de iniciação científica, eles não consistem fundamentalmente em uma ocasião para demonstração de genialidade ou para realizar descobertas ou dar uma resolução definitiva a problemas tormentosos na área jurídica. Esses trabalhos são, para mim, como diz o professor Mark, que foi meu orientador, seriam exercícios de método, muito mais do que trabalhos comprometidos com encontrar algo novo, com realizar alguma descoberta. Essas produções, então, enquanto elas possam dispensar o requisito da originalidade nós veremos que ele pode ser entendido no âmbito do direito, eles não dispensam o requisito da cientificidade. E o que é a cientificidade? Como ela pode ser obtida? A cientificidade é obtida a partir da possibilidade de comprovação das assertivas com a explicitação das suas fontes documentais. Portanto, o requisito essencial a ser atendido por um estudante que realiza um trabalho de iniciação científica ou um trabalho de conclusão de curso, o requisito essencial ele consistiria justamente nesse manejo adequado das fontes, ou seja, na sua seleção, na sua interpretação e na sua explicitação, ou seja, em outros termos, na comprovação das suas assertivas. Pois bem, esses procedimentos, entretanto, seleção, interpretação e explicitação, eles são realizados em vista de um determinado tema de investigação, de modo que nós voltamos, principiamos aqui a tratar do nosso problema propriamente dito. A primeira dificuldade que deverá encontrar o nosso estudante seria, portanto, selecionar, eleger o seu tema de pesquisa. Aqui eu coloquei uma ilustração da Divina Comédia, Dante diante da sua... diante da selva tenebrosa, no meio do caminho de nossa vida, me encontrei numa selva obscura. Essa selva obscura é que encontrará todo estudante de graduação de Direito, até o momento em que abolirem o TCC como requisito para aprovação do curso jurídico. Pois bem, nessa selva tenebrosa, para transitar nela, nós teríamos alguns guias, nós teríamos alguns critérios científicos, critérios, experiências para compartilhar.
Muito bem, a minha exposição, então, ela vai se organizar da seguinte maneira: eu parto das situações mais frequentes em que o estudante se encontra, depois tratamos as providências e dos procedimentos necessários, que vão da escolha da área e da disciplina, a escolha do tema, a verificação do interesse científico do tema e, por fim, pura e simplesmente, um problema não menos delicado, não é? Mas já superadas todas essas fases, o problema da delimitação propriamente dita, com a sugestão, não é, de alguns critérios e procedimentos para estas operações, escolha do tema e delimitação. Pois bem, então vamos ver as situações mais frequentes. A primeira delas, talvez a mais, vamos dizer assim, mais preocupante, seja a de ausência de preferência por qualquer área ou por qualquer tema. Não é? O estudante está diante da necessidade de escrever algo, mas não tem uma área de preferência e não tem, consequentemente, nenhum tema. Numa situação também não muito mais propícia, está aquele que gosta de absolutamente tudo, né? Aquele que tem interesse por todas as áreas e por vários assuntos. Não temos selecionado nenhuma área e, consequentemente, sem a possibilidade de individualização de um assunto. Depois nós tratamos de situações um pouco mais confortáveis, né? O interesse por uma determinada área, mas por diversos assuntos. O estudante que gosta de direito civil ou que gosta de história do direito, mas não sabe exatamente o que pesquisar, o que estudar. Depois nós temos a situação de interesse por um determinado tema, mas dúvidas quanto à possibilidade, não é, de sua investigação científica, ou seja, de render um trabalho científico na amplitude em que se apresenta. Na quinta situação, estaria aquele sujeito que tem interesse por um determinado assunto, não é controverso, reconhecidamente controverso, mas cuja amplitude não tornaria factível uma investigação, sendo necessário, portanto, aqui uma ajuda, não é, do professor, uma ajuda, uma consulta aos manuais especializados em metodologia científica para a seleção, para a delimitação, especialização do problema a ser estudado. Pois bem, então, paralelamente a todas essas situações, nós tratamos das providências. Então, vejam, né, aqueles que estão nas duas primeiras situações, eles têm de escolher a área, escolher o tema e delimitar. Aqueles, né, que estão na situação de já saber em qual área escavar, em qual área buscar, encontrar o seu tema, o problema aqui que surge para ele, não é a escolha deste tema e a sua delimitação. Aquele que se encontra na situação 4, não é, deverá testar, verificar, não é, o interesse científico na investigação do tema e, não é, consequentemente, estará também diante do problema de proceder à sua delimitação, à sua especificação. E, por fim, a quinta situação, não é, o sujeito já sabe a área, já sabe o tema, mas tem dúvidas, não é, as dúvidas consistem na amplitude como ele se apresenta, o problema que concerne, não é, consiste na delimitação pura e simplesmente. Pois bem, então nós vamos tratar agora, não é, dos critérios para a escolha da área. Então, aqueles estudantes que não sabem qual área e qual tema, eles podem se guiar por alguns critérios. O primeiro critério seria eleger aquela disciplina na qual ele tenha maior interesse. E eu diria que aqui, basicamente, não é, vai cessar esse critério do arbítrio, da empatia, da atração, não é? Ou seja, neste momento de selecionar o sítio arqueológico em que ele deverá escavar. A partir desse momento, todos os seus procedimentos, todas as suas escolhas deverão ser justificadas por critérios científicos. Não é? O interesse científico do tema, a delimitação do problema e assim por diante. Então, partimos de uma situação em um princípio favorável, ou seja, a empatia, não é, a simpatia por uma determinada disciplina, por uma determinada área. O segundo critério seria escolher a área na qual o estudante obteve melhores resultados, não é, obteve algum destaque. Por quê? Qual a razão prática disso? A primeira seria uma facilitação de acesso a um orientador, ou seja, tendo obtido um certo destaque, boas notas naquela disciplina, ou demonstrado interesse ao longo do curso, ele já será conhecido, não é? Ou seu trabalho já será conhecido, ou suas capacidades já serão
em princípio conhecidas pelo orientador. E um outro critério seria que as entidades de concessão de bolsas, elas têm em vista, muitas vezes, as pontuações, né, que o estudante obteve naquela determinada matéria que ele se propõe a estudar. Um outro critério que também deve ser levado em conta seria uma área de atuação, a sua área de atuação profissional, ou a área em que ele já estagia há algum tempo, ou uma área, não é, que corresponda às suas pretensões profissionais. Então, imaginemos, nós temos muitos alunos aqui que já exercem, não é, uma profissão e que têm experiência, portanto, não é, dos tribunais, como técnicos judiciários, têm a experiência como estagiários e, provavelmente, até mesmo nesse estágio, que tenha surgido o interesse por uma determinada matéria, suponhamos direito previdenciário, né, alguma questão ligada ao direito previdenciário. Eu, particularmente, não tenho interesse, mas para tudo. Não vamos ser restritivos, sim, há quem goste. Enfim, não é? Aqui, esse critério seria bastante importante porque o estudante já teria maior familiaridade com determinado assunto, ou seja, ele já poderia contar com a sua experiência e, né, sob o ponto de vista prospectivo, desenvolver um trabalho em uma determinada área. Suponhamos que o estudante, não é, seja estagiário no escritório especializado em direito alimentar. Não é? As possibilidades de efetivação desse escritório já poderia ser um pouco atrativo, não é, para que ele desenvolvesse algum projeto nessa área, para ser desenvolvido posteriormente, não é, em pós-graduação, a fim de conseguir uma boa promoção profissional, não é, uma boa posição na carreira que escolheu. Pois bem, agora, superada essa fase, não é, a seleção da área, a escolha da área, nós vamos enfrentar alguns critérios e procedimentos para a escolha do tema propriamente dito. O primeiro critério seria o interesse, não é, do pesquisador, mas também do orientador pelo tema. A iniciação científica ou monografia de conclusão de curso, ao menos idealmente, vai propiciar um período de convivência entre orientando e orientador, de modo que o tema investigado deve ser interessante não apenas para o estudante, mas também para o orientador, não é? Deveria, não é, em termos ideais, corresponder a algum projeto, não é, algum tema sobre o qual o orientador já tenha escrito, ou que seja objeto da sua atenção atual, a fim de que ele possa orientar com mais eficácia, não é, com mais presença, o seu orientando. Muito bem, este interesse, não é, como ele pode surgir, de onde ele provém? Bem, ele pode ter várias fontes. Pode provir de uma mera dúvida de aula, não é, algum problema assinalado pelo professor durante alguma aula pode ter despertado a curiosidade do aluno. Particularmente, eu tive um caso em que estava dando aula sobre direito das coisas, não é? Mencionei um artigo do Código Civil e falei da sua interpretação. E a aluna, de maneira muito sábia, não é? Ela me disse, mas esse artigo não poderia ser interpretado deste modo, que alteraria completamente, não é, a posição que firmávamos até então. Enfim, como não tinha lido nenhum autor aquela interpretação, eu fui pego de surpresa. Tinha até elogiado a boa redação do artigo, né? Conversei com alguns colegas que confessaram também nunca ter pensado sobre isso, não é? Na aula seguinte eu disse a ela, puxa, não é? De alguma maneira você tem aí um tema interessante para você desenvolver em seu trabalho de conclusão de curso. E foi o que efetivamente aconteceu. Ela redigiu, não é, o seu trabalho sobre a interpretação daquele artigo 1204 do Código Civil sobre a aquisição da posse. E foi um trabalho bastante interessante, diria, não é, que esse trabalho renderia até uma tese. Nunca vi nenhum trabalho escrito a respeito ou nenhuma interpretação, não é, como a ofertada por ela. Veja, um trabalho de conclusão de curso, já a possibilidade de se trazer um elemento novo não era exigido, mas nada impede que venha, não é? Pois bem, de onde mais pode provir? Por minha experiência pessoal, o meu tema de investigação tem iniciação científica, quando estava na graduação, portanto, ele veio da leitura de um rodapé, de um manual. Os bons manuais, eles contêm muitos rodapés, e nos rodapés são assinaladas geralmente temas controversos, sobre o qual o autor não há de se deter. Foi pelo exame
daquele rodapé, pelo interesse propiciado pela leitura daquele rodapé, que eu cheguei ao meu tema de iniciação científica e, consequentemente, de trabalho de conclusão de curso. Não é? Além disso, nós podemos também individualizar e voltar ao nosso tema de pesquisa a partir das leituras dos nossos manuais. Então, suponhamos aquele aluno que não preste lá muita atenção nas nossas aulas, mas que se dedique bastante à leitura dos manuais, né, à leitura dos textos em casa. Na leitura pode ter surgido alguma dúvida, não é? E daí uma interpretação interessante, e isso poderia render, depois de ser crivado por alguns critérios, né, de que falarei, de que o professor Ricardo Zonta aqui também falará, poderá render um bom trabalho, um bom tema, um bom assunto de tese ou de trabalho de conclusão de curso. Falo tese no sentido geral. Pois bem, a relevância doutrinal ou jurisprudencial do tema. Para que um assunto possa empolgar o aluno durante esses meses durante os quais ele irá conviver com este assunto, não é? Com este ônus de sua vida, seria importante que esse tema apresentasse alguma controvérsia, não é? Que ele fosse objeto de discussão no âmbito doutrinário e no âmbito jurisprudencial. Como nós podemos descobrir se um assunto é controverso? Pela leitura das obras gerais, dos nossos manuais, dos nossos compêndios, alguns tratados atualizados, ou então, não é, como seria o modo mais correto, que costumo recomendar aos meus orientandos, a busca nos índices de revistas especializadas. Então, na minha área, por exemplo, a revista de Direito Civil Contemporâneo, a revista de Direito Privado, a revista trimestral de Direito Civil, essas publicações elas ainda estão em curso, não é? De modo que nós podemos, por exemplo, selecionar os 20 últimos volumes, os 10 últimos volumes, e verificar, não é, quais são os temas que têm sido tratados, quais são os temas que têm sido, aos quais tem sido dispensada alguma atenção por parte dos estudiosos. Muito bem, o outro critério seria a acessibilidade ao material ou a documentação concernente ao tema. E aqui a acessibilidade eu entendo tanto em termos físicos, não é? Então eu quero realizar um trabalho sobre uma documentação que não está no Brasil. Suponhamos os autos de um determinado processo judicial que eu não posso encontrar com facilidade na internet, não é? Ou não posso encontrá-lo no Brasil, tenho de efetuar viagens. Neste momento dos nossos estudos, eu diria, não é? A não ser que o estudante tenha certeza que poderá realizar essas viagens, que tenha certeza que poderá acessar esses documentos, as bibliotecas estrangeiras, seria desaconselhável, então, um tema que dependesse do acesso a essa documentação. Pensemos também na literatura, não é? Na minha área de formação, que é Direito Privado Romano, nós temos esse grave problema até hoje. As fontes, nós temos acesso a elas estão disponíveis na internet. Mas a interpretação das fontes, as revistas que são publicadas mensalmente sobre os vários assuntos, né, já não são mais adquiridas pelas nossas bibliotecas. Na nossa, nós não temos nenhum número de nenhuma revista especializada. Na biblioteca da Faculdade de Direito do Largo São Francisco existem boas coleções, mas já perderam a seriação, ou seja, não é, a assinatura cessou ou cessaram as permutas, de modo que nós já não temos como nos manter atualizados no Brasil sobre o que se tem escrito sobre o assunto. A maneira de efetuar o controle lá seria de maneira bem específica e detalhada mesmo, de fonte por fonte, não é? Na revista Iura, já não sendo possível realizar com completude, dependendo também de viagens, dependendo também de favores de amigos no exterior, né, de nos mandar o scanner, de nos mandar a foto desses artigos, enfim, nós estaríamos também diante de uma situação, em princípio, né, que desaconselharia a escolha de um tema em direito antigo estritamente. E a acessibilidade eu entendo também no sentido material. Imagine o professor Ricardo sendo procurado por um estudante que deseja estudar as obras dos humanistas franceses. Gostaria de fazer uma investigação sobre uma determinada passagem dos comentários de Cujácio. Muito bem, a primeira coisa que o professor Ricardo Zonda perguntaria a este aluno seria: bom, qual é o seu nível em língua latina? Porque
da antiguidade até o século XVIII, a maior parte das obras jurídicas foram escritas em latim. Não é? Se o aluno não tem acesso ao latim, vá procurar outro tema. Não é? O seu trabalho não pode ser vestido no requisito da cientificidade. Não é? Como vou confiar numa leitura por traduções? Como vou confiar, não é, num estudante que não teve acesso à língua original das suas fontes? Isso é impossível. Eu imagino que o estudante o procure, professor Ricardo, querendo realizar alguma investigação sobre direito alemão, não é? Sobre o princípio da transferência da propriedade no direito alemão, e depois nos deixe claro que ele não tem acesso à língua, também é impossível, ou direito armênio, ou direito chinês, né? O que seria de se esperar em trabalhos como esse seriam notas de rodapé recheadas de caracteres que para nós seriam incompreensíveis. Né? Se o aluno não puder fazer, procure um outro tema. Né? Impede que ele faça um bom trabalho? Não, né? Mas ele tem, e aqui vai o outro critério, ele tem de ter uma exata consciência, não é, das suas condições e da dificuldade que a pesquisa oferece. Condições aqui eu falo tanto condições relacionadas ao seu cabedal científico no primeiro momento, não é? Os senhores, nós fomos estudantes com os nossos 17 aos 22, 23 anos, né? Bastante jovens. Neste momento nós temos algum cabedal de nossa formação, temos acesso a algumas línguas, mas na maior parte estamos estudando ainda. Estamos estudando latim, estamos estudando francês, estudando alemão. Muito bem, não é? Mas a tese não espera, não é? O trabalho de conclusão de curso não espera, e nós vamos ter de enfrentar um tema durante a graduação ainda, sem ter concluído os nossos altos estudos em língua alemã, ou em língua francesa, ou em língua latina. Muito bem, então nós devemos, no primeiro momento, né, avaliar se o cabedal que temos vai nos permitir uma investigação comparativa, não é, ou não. Um outro ponto, né, que eu chamo de condições que o pesquisador tem de ter em vista seriam as suas condições com relação ao tempo que será dispensado à pesquisa. Imaginem conjugar trabalho, né, conjugar estágio, conjugar as aulas e mais ainda a obrigação do trabalho de conclusão de curso. Né? Imagine que esse aluno se pretenda, né, se proponha a estudar um tema como a compreenda do direito brasileiro. Enfim, já está fadado ao fracasso. Não será possível, não será factível nem se ele tivesse 24 horas por dia disponíveis para estudar este tema. Muito bem. Um segundo, últimos critérios que temos de ter em vista. O justo equilíbrio entre o tema clássico, não é, e questões em voga. Então, se estivermos diante do dilema, né, aqui com uma experiência pessoal, eu procurado por um aluno no final do curso que queria realizar fazer o seu TCC sobre o tema uniões poliafetivas. União poliafetiva, não é, seria o tema que ela me trouxe. E eu lhe devolvi, perguntei a ela quanto tempo você tem para realizar o seu TCC. Era algo como em torno de 3 meses. Eu falei, não, que tal direito de vizinhança? Puxa, mas não tem nada a ver. Eu falei, exatamente por isso, não tem nada a ver. E por isso eu digo à senhora que esse seu tema vai ser factível. Ela acolheu humildemente a minha sugestão e realizou um dos melhores trabalhos de conclusão de curso, em tempo basicamente recorde. Ou seja, ela pôde sobre esse tema revisitar um tema clássico com uma perspectiva atual, com um problema ainda não resolvido, e conseguiu realizar uma pesquisa bastante interessante, e atendendo a todas as exigências científicas de um trabalho deste nível. Pois bem, com relação então a esse justo equilíbrio, eu vou deixar mais, para que o professor Ricardo Zunda explore, porque combinamos aqui e parece que ele falará um pouco mais sobre isso. E por fim, a regra ou critério fundamental nessa matéria, a delimitação máxima do tema. Delimitar o tema maximamente. O tema quanto mais restrito, os senhores devem pensar, e assim eu pensei quando procurei o orientador para fazer a minha iniciação científica. Ora, a delimitação extrema vai fazer com que o leitor não tenha interesse pela minha pesquisa, pelo meu trabalho, nada mais equivocado. É justamente pela delimitação que nós temos mais condições de aferir tudo que foi escrito a respeito do tema, e buscar
buscar e encontrar eventualmente algum argumento novo, ou seja, escalando um ponto específico e não realizando trabalhos de compilação, trabalhos manualísticos, nós temos chances de, não é, demonstrar, não é, a nossa perícia em termos científicos adquirida sobre um problema muito particular e trazer uma contribuição realmente nova à comunidade acadêmica brasileira. Então, quais as razões, não é, da delimitação do tema? Muito simples. Eu acho. Mais um. A razão da delimitação do tema é bastante evidente, não é? Quanto mais extenso o tema, vejam os senhores, não é? Estarão mais ou menos com o semblante daquele felino ali, não é? Ou seja, diante de uma imensidão de livros para ler. Imagino que os senhores queiram estudar, não é, a compra e venda, ou venda do direito romano, ou venda do direito civil brasileiro, ou venda em perspectiva comparativa. Muito bem, não é? Sejam bem-vindos ao mundo dos livros. Quem sabe, não é, daqui a umas 3 encarnações ou mais, os senhores consigam chegar a 1/3, não é, do tema. Não é? Bem-vindos então. Vejam a cara do felino, não é? Foi irresistível colocá-lo ali. Pois bem, como delimitar o tema? Né? Quais os critérios, os procedimentos que podemos observar? Eu trouxe, então, alguns exemplos. Vamos lá. Eu trouxe aqui 2 exemplos. Um em direito romano e um em direito civil. Então, imagine que eu procure um professor para, né, escrever uma monografia sobre o tema a responsabilidade contratual no direito romano. Procure um professor de direito civil para escrever uma monografia sobre a função social da propriedade. Bem, enfim, aqui o senhor já consegue entender que, para um pesquisador inexperiente, não é, ele está bastante motivado, mas para um orientador experiente, não é, para um orientador, vamos dizer assim, responsável, ele estará por dentro, não é, como aquele simpático felino do slide anterior. Ou seja, ele já sabe da impraticabilidade de se discorrer sobre temas como esses, principalmente se tratando de pesquisadores jovens, ou seja, diante da necessidade de escrever o seu primeiro trabalho científico. Muito bem, então vamos analisar um por um. Como podemos fazer? A responsabilidade contratual no direito romano. Então vamos lá. Responsabilidade contratual. Né? Que responsabilidade é essa? Primeiramente, já teria um problema. Não há em latim a palavra correspondente à responsabilidade. Então, nós já aqui adotamos uma locução, responsabilidade contratual, que completamente o direito moderno, vamos ter de enfrentar isso num trabalho histórico. Tudo bem? Mas mesmo assim, não é? Que responsabilidade seria essa? Uma responsabilidade por dolo, por culpa, por custódia, ou uma responsabilidade por caso fortuito e força maior, não é? A qual esteja descrito o devedor? Vejam, pode ser tudo isso, e eu teria de tratar de todas essas hipóteses. Além disso, não é? Responsabilidade por inadimplemento. Responsabilidade contratual seria a responsabilidade por inadimplemento do contrato. Qual contrato? Não é? Existem muitos no Código Civil, não é? Existiam muitos também, não é, que o direito romano reconhecia. E aqui nós já temos um outro problema. Será que contratos em latim corresponderia ao que nós chamamos de contrato? Teríamos de encontrar também este problema. Não é? E que contrato seria esse? Eu vou estudar a responsabilidade contratual no contrato de compra e venda, no seu indício, na locatio condúcio, na stipulatio, no mandatum, nas societas. Enfim, imaginem os senhores quantas páginas, quanta tinta os senhores precisariam para tratar de todos esses assuntos, mas não fica por aí. O que nós chamamos de direito romano é uma experiência jurídica que vai de Rômulo a Justiniano, ou seja, o curto intervalo de tempo de 753 a.C. a 565 d.C., isso se desconsiderarmos o direito bizantino. Então, bem-vindos, não é? Os séculos, não é? Os contemplam. Todas as fontes escritas deste período, todos os testemunhos, todos os fragmentos de gestos deverão ser analisados para que os senhores consigam fazer um trabalho, digamos assim, superficial sobre esta matéria. Em suma, um tema impraticável. Né? Como nós poderíamos estudar a possibilidade de delimitá-lo? Vamos lá, na responsabilidade contratual, pensando no critério de interesse, controvérsia, né, nós temos como figura mais controvertida essa responsabilidade por custódia, que foi meu tema de tese. Essa responsabilidade pela guarda da coisa antes de sua entrega ao credor. A responsabilidade por custódia já está delimitada. Não é? A responsabilidade por custódia no âmbito de qual contrato? Ela pode existir no contrato de compra e venda, no contrato de locação, no contrato
no contrato de mandato, enfim, em muitos contratos. Não é? Vamos falar então, não no contrato de locação em geral, da empreitada, mas vamos falar da responsabilidade por custódia dos fulones. Sabem o que são os fulones? Esses profissionais existem até hoje. Não é? Existem até hoje. Os fulones são os tintureiros. A responsabilidade por custódia dos tintureiros no direito romano. E qual o direito romano? Né? No direito romano clássico, aqui nós já limitamos a nossa análise, não é, ao século I, século II, depois de Cristo, ou a jurisprudência republicana, ou deste período. Muito bem, então vejam, não é, que nós temos aqui uma delimitação espacial, temporal, uma delimitação temática também. Mas por que os fulones? O contrato de a lavagem de uma roupa corresponderia a um contrato de empreitada que no direito romano seria a locatio condicio operis. Então, por que não estender a locatio condicio operis e me ater a um profissional específico? Porque, curiosamente, esses fulones, não é, eles são mencionados nas fontes com certa frequência, de modo a gerar a dúvida se essa responsabilidade era só deles ou de todos os empreiteiros. Esses fulones, para que os senhores tenham ideia, figuram em mais ou menos 45 fragmentos do digesto, 45 textos em latim que os senhores teriam de ler e analisar. Ou seja, pouca coisa, trabalho para, não é, uma vida. Então vejam, só a respeito do tintureiro nós teríamos todos esses textos, todas essas fontes para analisar na restrição que fiz. Seria possível restringir mais ainda? Sim. E que tal restringir, não é, a controvérsia existente sobre esse problema entre dois juristas romanos do período clássico, Juliano e Marcelo? Vejam, não é? Nós temos aqui um tema plenamente factível, passível de consecução em 2 anos, uma análise mais aprofundada de toda a literatura. Não riam, não é? É pouco tempo. Podem acreditar, é pouquíssimo tempo. Pois bem, vamos ver agora o exemplo em direito civil. A função social da propriedade, tema empolgante, não é? Quem já não pensou em estudar este assunto? Quem já não? Quem nunca? Não é isso? Quem nunca? A função social da propriedade. Muito bem, quais os problemas que nós vamos encontrar aqui? Função social. Este conceito é um conceito exclusivo do direito brasileiro? É um conceito exclusivo da legislação brasileira? Está só na Constituição Federal? Não é? Só na Constituição Federal brasileira? Não, não é? Nós sabemos que esse conceito ele foi introduzido já no início do século XX, não é? Na Constituição Alemã. Ou seja, uma ideia de que a propriedade obriga, uma ideia de que o direito de propriedade deve ser exercido tendo-se em vista o bem comum. Nas constituições anteriores brasileiras, este conceito também figura, não é, de uma maneira ou de outra, ou uma ideia que levaria a ele, não é, já está presente nos textos constitucionais anteriores, de modo que nós já teríamos esse primeiro problema, ou seja, quais seriam as nossas fontes. Agora vamos lá, propriedade. Que propriedade estou falando? Propriedade em geral, propriedade de bens móveis e imóveis, haveria diferença? O princípio é restrito à propriedade imobiliária? Ou a lei exigiria também o exercício do meu direito de propriedade sobre o meu carro, por exemplo, não é, de modo social, não é? Exigiria que o exercício desse direito fosse feito de modo a atender, não é, a função social deste direito subjetivo. Enfim, propriedade imobiliária ou imobiliária? E se imobiliária é propriedade urbana ou rural? Há diferença? Há, e o texto constitucional já deixa bastante claro. Não é? Mas vamos ainda ao nosso título, a função social da propriedade. Pura e simplesmente, não é? Essa investigação ela pode ter várias direções. Eu posso fazer uma investigação histórica sobre os textos constitucionais anteriores, sobre os códigos civis do sistema romano germânico, não é? Eu posso fazer uma análise puramente doutrinária, ou seja, antes de entrar na lei, antes de entrar nos textos legais, não é? Como os juristas conceberam essa noção, quando ela surgiu pela primeira vez, já seria um tema por si, ou poderia fazer uma investigação jurisprudencial. Está no nosso texto constitucional, está no nosso Código Civil. Como os tribunais têm aplicado isso? E aí, quais tribunais? Não é? Nós temos um para cada unidade da federação, não é? Dos nossos tribunais de justiça. Nós temos o STJ. Qual tribunal? Qual jurisprudência nós vamos considerar? Então, a minha proposta, algumas vias de delimitação deste tema. Vejam lá, a função social
da propriedade imobiliária rural, como norma auto-aplicável. Vejam, aqui eu já limitei, né, materialmente o meu tema, ou seja, como a função social da propriedade prevista na lei, não é aplicada, vamos dizer, automaticamente, sem necessidade de uma concretização maior, na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E aqui o intervalo temporal. A análise dos acordos, a análise dos julgados pode se centrar, né, num período mais ou menos de 10 anos, ou seja, de 2003, quando o Código Civil entrou em vigor, até 2013. Vejam, aqui eu já tenho um tema bastante factível. Não é? A primeira providência do estudante será mais ou menos fazer uma busca pelo site, não é? do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para ver quantos acordos atenderiam a esses requisitos para a seleção das nossas fontes. Enfim, são essas as minhas considerações. Espero não ter extrapolado o tempo. Agradeço a sua atenção. Espero ter colaborado de alguma maneira. Retorno então a palavra ao Péricles e muito obrigado. Exposição brilhante, professor. Eu agradeço pela sua fala e agora eu passo a fala ao professor Oswaldo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao CAP pelo convite para estar aqui hoje. Chamados de alunos, eu digo isso com toda sinceridade, me deixam sempre muito feliz. Talvez um dos convites que me deixam mais feliz, porque o centro da atividade do professor, da maneira como eu aconselho, é o aluno, seja no ensino, que é o mais óbvio, mas também a pesquisa. Na medida em que a continuação das coisas que nós semeamos, depende dos mais jovens. Inclusive, se a história do direito, que é a minha área de atuação, como vocês sabem, cresceu tanto nos últimos anos no Brasil, é porque a geração anterior à minha se preocupou muito com a formação de novos pesquisadores. Por isso, meu agradecimento muito sincero a vocês que me escolheram para falar aqui hoje. Logo eu, que não tenho nenhum predicado especial para tanto, ainda mais depois da fala do professor Edson, e mesmo em comparação com vários outros colegas aqui da faculdade. Então, aproveito para cumprimentar o professor Edson, o professor Igor, que estão aqui na mesa comigo. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Meu respeito e admiração pelo trabalho de vocês dois não é segredo para ninguém. Bom, eu organizei a minha intervenção em duas partes, cada uma delas sobre um dilema básico que costuma afligir o estudante que pretende iniciar uma pesquisa. E no debate, talvez a gente vai poder discutir mais coisas. Bom, uma das primeiras perguntas que eu costumo fazer para alguém que me procura para fazer uma pesquisa do que você gosta? Sobre o que você já tem alguma leitura? Naturalmente, se a pessoa me procurou, é porque ela tem interesse em história do direito. Mas nesse momento, a pergunta é mais específica e eu costumo ouvir respostas do tipo: história das prisões, história do direito internacional, história do direito em relações de gênero, história do direito penal e assim por diante. Bom, o que todas essas respostas têm em comum? Todas elas indicam assuntos bastante amplos. E é absolutamente normal que seja assim no começo. Todos esses temas, para usar uma expressão do professor Rafael Maffei, são assuntos de interesse, mas ainda não são temas de pesquisa. E essa é a primeira distinção importante que a gente precisa ter em mente. Então, um tema de pesquisa é uma dúvida academicamente relevante a ser respondida da maneira mais rigorosa possível. Quer dizer, alguém simplesmente interessado em história das prisões pode encontrar solução para muitas dúvidas, pode se informar através de vários livros de história disponíveis por aí. Alguém que não saiba o que é uma prisão preventiva pode abrir um manual de processo penal e sanar sua dúvida. Nenhuma dessas situações
porém configura uma dúvida inerente a um tema de pesquisa, porque essas dúvidas são simples lacunas pessoais do conhecimento do indivíduo sobre o seu assunto de interesse. Então, o assunto de interesse ele é composto por dúvidas pessoais do interessado que podem ser respondidas livremente, inclusive da maneira mais fácil, lendo manuais, verbetes enciclopédicos e assim por diante. A partir dessas definições, a gente pode distinguir, então, 3 elementos que caracterizam um tema de pesquisa. O primeiro é a dúvida. No caso do assunto de interesse, a dúvida é uma noção subjetiva. Quer dizer, eu não sei algo e procuro aqueles que sabem e resolvo a questão. Já no tema de pesquisa, a dúvida é uma questão que não é óbvia nem mesmo para a comunidade de especialistas. Aí, lembra do que o professor Edson falou sobre as questões controversas, por exemplo. Esquematicamente, a gente pode dizer que no tema de pesquisa, a resposta não é simplesmente encontrada, mas ela deve ser construída pelo sujeito. É evidente que essa distinção é meramente didática, né, porque é claro que todo conhecimento, esse sentido mais amplo, é construído pela ação dos sujeitos. Mas, enfim, eu acho que esquematicamente ela nos serve. Então, o tema de pesquisa encerra uma dúvida cuja resposta não vai chover no molhado. Chover no molhado. Em relação aos que os especialistas já disseram. Então, se nem todo mundo sabe, mas precisariam saber, o problema já não é mais de pesquisa, mas de divulgação científica. O segundo elemento é a relevância. É evidente que saber os critérios, sei lá, da prisão preventiva pode ser importante para uma pessoa interessada em processo penal. É evidente que saber esses critérios tem uma relevância enorme na prática dos tribunais, sem dúvida. Se eu estou interessado em história do direito medieval, é importante que eu saiba que a ordem jurídica daquela época era pluralista. Se me falta essa informação, eu deveria ler o livrinho, A Ordem Jurídica Medieval, do Paulo Grossi, e resolver essa minha lacuna. Tá? Todas essas dúvidas, então, elas não são dúvidas academicamente relevantes. Dúvidas academicamente relevantes são questões em aberto ou passíveis de abertura, tendo em vista o estado da arte de determinada área do conhecimento. Ou seja, o padrão é a comunidade de especialistas. Então aqui, na verdade, eu estou insistindo em uma definição de pesquisa que é um pouquinho contra as regras da BNT. Porque para a BNT, tudo que está abaixo do doutorado não tem necessidade de originalidade. E aqui talvez a gente possa debater, inclusive, o professor Edson tem uma posição um pouquinho diferente da minha. Eu não sei se é tão radicalmente diferente assim, mas o que eu estou propondo, eu admito, é um padrão de tema de pesquisa não consensual, mas que eu gosto porque simplesmente sintetizar o que outros já fizeram, a meu ver, é um exercício intelectual, pedagógico, muito válido, por isso eu concordo plenamente com a ideia de exercício de método, tá? Mas eu caracterizaria isso como uma fase ainda preliminar. Tá? De modo que, é claro que existem diferenças entre uma pesquisa de doutorado e uma pesquisa de iniciação científica, mas eu tomo essas diferenças como diferenças quantitativas, ou seja, mais ou menos abrangência, mais ou menos originalidade. A abordagem original, a meu ver, ela é identificada na medida em que a pergunta proposta tende a descobrir, a refutar, a confirmar ou esclarecer alguma coisa. Tudo isso é possível de ser alcançado de diversas maneiras. Para refutar, por exemplo, é possível usar um espectro de fontes maior ou uma perspectiva de análise diferente
ao que já existe. Você até ouviu alguns exemplos desse tipo na fala do professor Edson. Um outro exemplozinho banal, e desculpe-me se eu uso um exemplo pessoal, mas esses são os que eu conheço melhor. Um tempo atrás, eu estava interessado na história da delação premiada no Brasil. Então eu fiz duas coisas. Primeiro eu fui me informar sobre o básico acerca das questões técnicas atuais em torno da delação. E, por outro, outra coisa que eu fiz foi procurar textos que já tivessem abordado a história desse instituto no Brasil. Eu percebi, então, que a maioria desses textos afirmava que, primeiro, a delação premiada atual é uma reminiscência medieval cujo caso pioneiro no Brasil seria o do Joaquim Silvério na Inconfidência Mineira. E depois eu percebi que poucas fontes de época eram citadas nesses trabalhos e sem muita reflexão metodológica sobre como lidar com esses documentos. Então, considerando que o século XVIII e a atualidade são momentos muito distintos, eu desconfiei dessa relação de continuidade. E uma leitura preliminar das fontes relativas à Inconfidência Mineira me convenceu ainda mais de que era possível propor uma abordagem alternativa e que nos levaria a conclusões diferentes. Ou seja, eu reabri uma questão aparentemente consensual, graças, primeiro, a uma ampliação do leque de fontes para analisar o mesmo assunto, e segundo, graças a uma virada metodológica, em que eu me preocupei mais em compreender o passado nas suas especificidades, o que me permitiu diferenciar mais claramente a delação do Joaquim Silvério daquilo que acontece hoje, algo que a historiografia até então não tinha feito. O terceiro elemento, o rigor, remete à metodologia. Não se preocupe que eu não vou tentar explicar aqui o que é metodologia, porque eu não quero segurar vocês a noite inteira aqui. Tá? Eu só quero esclarecer em que sentido esse aspecto caracteriza um tema de pesquisa. Então, não se trata de escolher algum ismo qualquer que tem por aí, e nem de escolher algum método, né, nas vitrines dos manuais, dialético, indutivo, dedutivo, e assim por diante. Mas de planejar o modo de responder à pergunta da melhor maneira disponível. Ou seja, regra geral, sem atalhos. Diferentemente da liberdade, quando a gente quer simplesmente se informar sobre um assunto de interesse. O trabalho de direito comparado não pode se limitar a analisar as fontes em língua original. Um trabalho sobre direito penal no século XIX não pode se fiar somente naquilo que os historiadores disseram sobre esse tema, e assim por diante. Então, a meu ver, um dos desafios fundamentais do trabalho de pesquisa é adequar o problema às fontes e vice-versa. Então, voltando ao meu exemplo da delação premiada, qual era a melhor maneira de caracterizar a delação do Joaquim Silvério? Ora, consultando os autos da devassa da Inconfidência Mineira, consultando outros documentos relativos aos tais prêmios que o Joaquim Silvério teria recebido, consultando a doutrina da época sobre o tema. Então, se eu não souber latim medieval, eu dificilmente vou poder fazer um trabalho sobre duelos no processo penal medieval. Ler o Montesquieu e o que os historiadores atuais falaram sobre o duelo não basta. Porém, de repente, eu posso fazer um trabalho sobre a visão do Montesquieu acerca do duelo medieval. Se eu sei francês, enfim. Isso é adequar o problema às fontes. Qualquer atalho, quando não inviabiliza, certamente fragiliza a pesquisa.
E o rigor é um elemento fundamental para a aferição da qualidade de um trabalho acadêmico. Bom, aí nesse quadrinho que vocês estão vendo, eu tentei didaticamente esquematizar o que eu acabei de dizer. É claro, não ocorrem essas distinções aí como distinções absolutamente rígidas, né? Mas como parâmetros úteis para saber quando a gente está se aproximando, né? Ou quando ainda está distante de um tema de pesquisa. Bom, o segundo ponto que eu queria tratar, temas da moda, temas herméticos. Bom, tanto um tema obscuro, sobre o qual quase ninguém fala, quanto um tema da moda, pode vir a preencher os requisitos que eu acabei de mencionar. Qualquer deles pode cumprir a travessia, né, que leva do assunto de interesse a um tema de pesquisa. Mas como a gente aqui numa faculdade de Direito, a gente está particularmente rodeado pelas seduções dos temas da moda, né, eu gostaria de fazer agora alguns alertas a respeito deles. Eu sei que vocês provavelmente vão pensar que a opinião crítica do professor Ricardo sobre temas da moda não era muito confiável, porque eu sou historiador do direito, né? Logo, quase que por definição fora de moda. Né? Mas eu devo lembrá-los que existem modinhas historiográficas também, e elas também são insidiosas. Mas então, vamos lá. Em primeiro lugar, certos temas da moda simplesmente não têm relevância acadêmica. Eu me refiro àqueles temas que são quentes, que aparecem com grande frequência na prática jurídica, mas que não têm necessariamente interesse acadêmico. O fato de os requisitos da prisão preventiva serem tratados com excessiva flexibilidade pela prática de vários tribunais não torna a pergunta quais são os requisitos da prisão preventiva academicamente relevante. O problema que a gente tem aqui é de cultura tribunícia antigarantista e não de dúvida sobre quais são dúvida acadêmica sobre quais são esses critérios. Em segundo lugar, especialmente para quem está começando na pesquisa, um alertazinho estratégico. Temas muito da moda chamam assim a atenção e justo por isso tendem a atrair muitos pesquisadores. Então, a chance de a sua pesquisa acabar se tornando obsoleta por causa de alguma pesquisa paralela, ou quase, em algum outro lugar por aí, é grande. E isso quase aconteceu com uma dissertação de mestrado que eu orientei. Veja, o tema era História do crime de corrupção no Brasil. Corrupção, tema da moda, imagina. Tão na moda que já tinha atraído, inclusive, a abordagem histórica. Porém, depois de a gente ter feito uma acurada revisão da historiografia existente, a gente percebeu que o pouco que existia sobre o conceito de corrupção na cultura jurídico-penal brasileira do período imperial era muito superficial em termos de verificação das fontes jurídicas ou abertamente equivocado. Então, havia ali um tema digno de aprofundamento. Durante a pesquisa, a gente percebeu o quão importante foi o debate cientista sobre a responsabilização de ministros de Estado por corrupção. Nesse meio tempo, surgiu em São Paulo uma tese de doutorado exatamente sobre a responsabilização de ministros de Estado, né, no Brasil do século XIX. Em princípio, a gente ficou preocupado. E esse dado me fez, então, instigar a minha orientanda a definir ainda melhor a particularidade do ponto de vista dela sobre o tema. E como se tratava de uma orientanda de grande maturidade intelectual, isso não foi difícil. E essa outra pesquisa, lá de São Paulo, acabou simplesmente ajudando a esclarecer temas colaterais, ou seja, entrando em relação sinérgica com a pesquisa desenvolvida pela minha orientanda. Tudo isso, repito, graças à perspicácia intelectual dessa minha orientanda, que soube escapar dessa armadilha tão comum, né, quando se trabalha um tema muito na moda. Porque existe modinha na história também. Né?
Bom, geralmente, os principais problemas, ao contrário dos temas herméticos, os temas obscuros, né, pouco falados, é a quantidade limitada de diálogos intelectuais e de possíveis leitores. Porém, mesmo a pesquisa sobre temas da moda pode padecer pelo menos do segundo problema, que é a falta de leitores, em função do risco de certos trabalhos ficarem perdidos no oceano de textos produzidos sobre o mesmo tema. Então, se você não tem nome, né, o teu trabalho acaba ficando perdido, né, no meio de tantos. De modo que, eu costumo dizer que se uma pesquisa contribuir com a pesquisa de um único outro pesquisador, academicamente ela já cumpriu o seu papel. Portanto, a gente não precisa ter tanto medo assim desses temas estranhos, né? E a gente nem deve se sentir obrigado a seguir o fluxo, né? Para que tenhamos muitos leitores, para que façamos sucesso, né? O trabalho de pesquisa, na verdade, é discreto. É discreto. Então vocês poderiam me perguntar, tá, mas e a tua pesquisa sobre história da delação premiada, né? Não é tema da moda? Né? Sim, é um tema bem na moda. Mas o ponto importante a fixar é que o que tornou, de alguma forma, relevante essa pequenina pesquisa que eu fiz não foi o fato de a delação premiada estar na moda. Na verdade, foi o fato de eu ter proposto uma diferenciação que até então nenhum outro historiador tinha feito. Pode ser uma relevânciazinha pequena, mas eu acho que essa é a sina do pesquisador, né? Trabalhar tijolinho por tijolinho, discretamente, no seu escritório, no seu laboratório, no seu arquivo, na sua biblioteca. E por fim, eu gostaria de sublinhar algumas coisas que vocês, interessados em começar uma pesquisa, algumas coisas para que vocês tenham em mente nessa fase de encontrar, né, um tema de pesquisa. Em primeiro lugar, tudo que eu disse até agora resulta que a definição de um tema de pesquisa depende de criatividade e de rigor. Criatividade para conseguir inventar algo capaz de contribuir para expandir, ainda que um pouquinho assim, né, aquilo que já se sabe sobre determinado tema. Rigor para que essa expansão seja segura e não caia no primeiro sopro. E por fim, reparem que um tema de pesquisa, na verdade, não é encontrado através de um simples exercício de imaginação. Então, para quem eventualmente está pensando em um TCC, um exercício que eu costumo fazer com os meus alunos é: pense no que você mais conhece, naquilo que você adquiriu ao longo do seu percurso acadêmico ou profissional. Reiterando algo que o professor Edson também já disse, né? Um orientando meu que queria fazer, me procurou para fazer um trabalho de história do direito, e o tema que ele mais conhecia, na verdade, era a literatura do José Lins do Rego, né? Aí o que a gente fez? Uma pesquisa sobre a visão do José Lins do Rego acerca de alguns temas jurídicos candentes da passagem no final do século XIX para o XX. Uma outra orientada minha queria fazer um trabalho de história, e o que ela mais conhecia era o tema da corrupção, né? Por causa do seu trabalho no Ministério Público. A gente montou uma pesquisa, então, sobre a história da corrupção no Brasil imperial. Em suma, não se tira um tema do chapéu no momento em que se decidiu fazer uma pesquisa. Na verdade, ele vai sendo elaborado ao longo de um processo de aprofundamento, né, de leituras. Não existe um lugar, né, como alguns sites às vezes propõem, né, não existe um lugar em que os bons temas de pesquisa se escondem e que, com perspicácia e com a ajuda do professor Edson, do professor Igor ou da minha, né, ou de quem quer que seja, né, vocês vão conseguir encontrar. Depois de um mais ou menos extenso percurso de estudos,
É claro que a impressão é sempre a de termos encontrado, né, um tema de pesquisa. Mas esse objeto no final da estrada, na verdade, ele estava sendo elaborado ao longo da caminhada. Muito obrigado pela atenção e pela paciência de vocês. Nós que agradecemos a sua fala, professor, e quem estiver falando humildemente desse modo nem imagina quão referenciado você é nos corredores dessa faculdade. E agora, para encerrar com a chave de ouro, eu gostaria de passar a palavra para o professor Igor. Boa noite. Novamente, vamos agradecer a essa iniciativa interessantíssima do CAAB, em particular pela sua diretoria de pesquisa, ter a oportunidade de debatermos algumas questões que são de grande interesse, em especial para alunos de graduação, em especial aqueles que estão no início do curso, ainda não tiveram experiências acadêmicas, vamos dizer assim, ainda pouco desenvolvidos, ainda iniciando uma trajetória, e ter a oportunidade de conversar, de ouvir, né, no caso, alguns professores que com certeza são referências da casa nesse tema. Justamente o professor Edson e o professor Ricardo, quem já circulou um pouquinho pelos corredores, como o Pérez anunciou aí, com certeza já ouviu esses nomes com bastante carinho e bastante admiração. Então, é uma honra para mim estar aqui, me sentar numa mesa ao lado deles, e mais do que isso, uma responsabilidade enorme, porque eu imaginei que quando eu começasse a falar, embora ainda esteja em tempo, eu achei que todo mundo iria partir para casa. Ainda mais porque nós estamos falando de dois professores, como eu disse, extremamente admirados, e eu. Alguém que é simplesmente um simples doutorando aqui, mas que justamente não, vamos dizer, passou pela trajetória completa de pesquisa. Ele não esteve aqui sentado, embora eu estive sentado diante dessa mesa há poucos anos, na verdade, no início do ano passado, defendendo meu mestrado, eu ainda não me sentei aqui para defender meu doutorado, que é uma experiência, estou em processo, encaminhando para, né, um processo de construção. E eu acho que a experiência que eles oferecem, inclusive do ponto de vista de orientadores ativos, é algo que eu, infelizmente, não tenho a oferecer ainda, mas posso, eu acho que a minha pretensão aqui, desde o início, foi tentar preparar uma discussão que eu pudesse trazer de forma mais próxima a vocês da minha experiência do outro lado, não a experiência do orientador. Né? Embora todo professor, ainda mais na Universidade Federal como a UFMG, era e continua sempre sendo um pesquisador voraz, mas, ao mesmo tempo, ele acaba perdendo um pouquinho daquela situação um tanto difícil, que é a posição do orientando. Né? Orientando da graduação, eu ainda não está totalmente esquecida na minha memória como eu era enquanto graduando, meu trajeto. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês, em especial porque agora, justamente por percorrer esse caminho há pouco tempo, estou caminhando nele há alguns anos, eu presenciei, vivencio um crescimento vertiginoso da atenção dentro da universidade, em especial aqui da UFMG, da Faculdade de Direito, em relação à pesquisa. Hoje nós temos um volume de graduandos em iniciação científica, de pós-graduandos do programa da casa e circulando, inclusive, em outros ambientes acadêmicos
parceiros, num volume que jamais foi visto. Eu relato isso como nos meus primeiros anos de graduação aqui, tive pouquíssimos colegas de sala que fizeram iniciação científica. Eu com certeza enumeraria, na verdade, nas 2 turmas da manhã que eu cursava, 3, 4, em 100 anos. Que eu tinha recebido isso pelo menos até o 5º, 6º período. Embora todos, a grande maioria, pelo menos, fossem bastante engajados com a vida da universidade, engajados em estudos, interessados por diferentes temas e frequentassem os grupos de estudo, mas não haviam formalizado ou se preocupado em realmente mergulhar na pesquisa de iniciação científica, em passar por toda a experiência e esse processo de encontrar um tema de pesquisa que os professores aqui tiveram a oportunidade de salientar cada um a sua perspectiva. E hoje, ainda mais, a pesquisa se consolida enquanto uma carreira, a carreira acadêmica como uma possibilidade concreta, bastante cogitada para um aluno de direito. Eu acho isso, ao mesmo tempo, bastante admirável, bastante estimulante, mas ao mesmo tempo me preocupa, porque nós estamos, ao mesmo tempo, num momento, num contexto do qual a ciência, o pensamento, as universidades no Brasil hoje está bastante ameaçado, é bastante incerto, vamos dizer assim, pelo menos. Então, esse boom de pesquisadores, de jovens pesquisadores, acompanhou um processo de, ao mesmo tempo, de expansão das universidades, da pesquisa acadêmica, dos recursos destinados a ela, apesar das dificuldades que permaneceram sempre presentes, mas hoje isso se faz mais preocupante, porque a carreira acadêmica acabou se tornando, assim, como uma opção legítima, concreta, de futuro profissional, mas se encontra numa situação similar ao que entrou na faculdade de Direito com a pretensão de ser um concurseiro, porque ele também agora vai lidar com uma realidade menores oportunidades. A torneira vai fechando e com isso vamos dizer que as exigências, as oportunidades continuam existindo, mas as exigências aumentam e isso exige uma atenção maior para aquele que quer se arriscar. Então, desde o início eu coloco que é algo que eu pretendo retomar logo na conclusão, mas eu acho que de modo algum afeta pelo menos a experiência enquanto graduandos de terem a experiência da iniciação científica, da monitoria, mas da pesquisa realmente orientada, não necessariamente também, mas com a preocupação da sua formalização de registro, etc., mas integrar um grupo de pesquisa, fazer uma pesquisa, ter um orientador, buscar encontrar um tema e passar por essa experiência. Mas aí, justamente, me vem como que é possível encontrar esse tema, que é o objeto do nosso evento, e me assustou um pouco quando o professor Edson colocou ali o nosso admirado Dante e disse que ele estaria diante de uma selva obscura. De fato, a posição do incerto, do desconhecido, e com ele o medo. Mas, ao meu ver, na verdade, eu até havia colocado, porque eu escrevi isso aqui, está digitado, antes da palestra. Não há mistério. Não há mistério. Na verdade, existe a dúvida, a incerteza, mas não há mistério no sentido de que não há que temer. Não é algo que eu acho que, justamente por esse abrir as portas, a abertura das portas recentes do interesse pela pesquisa, nos leva, em especial os graduandos, isso eu me lembrando da minha posição lá no início, quando eu me sentava aí junto com vocês, na mesma situação, de que eu gostaria de pesquisar, eu vejo tanto de pessoas pesquisando,
mas eu não consigo encontrar algo que me interesse. Eu queria viver essa experiência, eu quero viver essa experiência, mas eu tenho medo. Eu tenho medo porque eu acho que é muito difícil. É muito difícil encontrar algo que eu gosto. Ou ainda, como foi salientado também, tenho muitas coisas que eu gosto, mas eu realmente reconheço que nenhuma delas merece uma pesquisa do ponto de vista científico, que elas, eu consigo talvez satisfazê-las com folheando a internet, o senhor Google me ajuda, folheando uma biblioteca, buscando algum livro, isso já seria suficiente para eu sanar essa minha curiosidade. Talvez isso é mais do que, como foi chamado, né, uma lacuna, né, de formação, uma lacuna do seu pensamento que você quer preencher, mas ela pode ser sanada facilmente por recursos de outras formas, porque isso é simplesmente uma curiosidade. Mas é claro que é a curiosidade que é o ponto de partida, né? Eu acho que toda lacuna, na verdade, de formação, ela é o grande, ao meu ver, foi assim comigo, o grande ponto de partida para o campo de pesquisa. Na verdade, eu sempre recorro a isso, porque está presente nos meus interesses, como cada um aqui salientou um pouquinho a sua formação, o seu interesse. O meu está na filosofia, em particular na filosofia antiga. E eu sempre retorno aos gregos. Eu acho que os gregos sempre podem nos ensinar mais do que eles já nos ensinaram. E eu recordo, a partir disso, justamente a trajetória de encontrar um tema de pesquisa junto àquilo que Heidegger, o responsável por relembrar, que estava presente nos gregos, em particular em Platão e Aristóteles. Eles são explícitos em dizer tanto a ciência quanto a filosofia, eles estão falando ali de um momento em que não há uma distinção rigorosa entre esses dois modos de conhecimento, ela inicia a partir de algo que nós vamos tomar consciência daquela nossa curiosidade. Isso, na verdade, é o que os gregos chamavam de taumazen. O taumazen é o espanto. Eu me coloco diante de algo e me surpreendo com aquilo. Me surpreendo de uma forma que eu não consigo explicar o que é. Isso, talvez, como eu já imaginava, colocar o taumazen aqui parece contrastar claramente com eu acho a contribuição interessantíssima, mais prática que o professor Edson e o professor Ricardo colocam. Porque o que é o taumazen? Onde que o taumazen está dentro dessa pesquisa? Justamente quando eu me deparo com a minha curiosidade, estou consciente da minha curiosidade. Eu coloco diante de algo, eu estou surpreso, não consigo explicar. Não consigo transformar isso muitas vezes em palavras. E quando aquela pergunta, o que você gosta? Para o orientando, e às vezes ele não sabe responder. Não sei se isso já aconteceu. Eu não sei dizer o que eu gosto. Parece que eu gosto de tudo, mas é porque eu estou ainda me surpreendendo, na verdade, espantado com o mundo. O mundo do direito, ainda mais um aluno de graduação. Tem gente aqui do primeiro período? Não? Está conhecendo tudo, né? Estão sendo desvirginados no mundo jurídico. E esse primeiro contato, tudo é motivo de espanto. Tudo é motivo de curiosidade. Algumas nós já vamos logo de cara rejeitando, reconhecendo que não acha aquilo interessante. Outras são curiosidades que vão permanecer com você, que você vai querer mergulhar nelas. Mergulhar na forma de participação em grupos de estudos, participação em eventos, leituras. Eu mesmo me recordo com bastante carinho do meu primeiro período de férias na faculdade. Como eu tinha curiosidade de uma série de coisas interessantes, em regra não eram provenientes de disciplinas dogmáticas, tanto porque no primeiro período não tem, muitas dessas disciplinas. Eu fui à biblioteca e enchi no meu cartãozinho da biblioteca de livros. Peguei o máximo que eu podia e ainda pedi gente para pegar os livros para mim. Os livros mais variados. Eu fiquei, às vésperas das férias, circulando pela biblioteca, buscando alguns livros que me pareciam interessantes. E assim eu levei para casa, li alguns, eu li todos, outros não. Alguns eram de história do direito, outros eram de direito romano. Peguei o livro do Abelardo Lobo e folheei em várias partes, descobri que o direito privado romano não era a minha área preferida, muito mais o direito público romano. Mas foram essas experiências de total curiosidade a respeito de tudo.
que eu resolvi explorar. Mas chegou um momento em que eu me deparei com algo que era de fato, parecia que aquilo que os gregos já colocavam, ali sim há um valor científico, um valor filosófico, que há o momento de uma aporia. Ou seja, eu encontro uma questão, eu encontro um problema, eu encontro um tema, algo que de fato me espantou, chamou a minha atenção, despertou minha curiosidade, mas eu não consegui encontrar uma resposta para ele. Aí é que está a grande questão, não consegui uma resposta, porque eu ainda não tenho o conhecimento necessário, não tenho leitura suficiente, experiência suficiente, ou de fato isso é algo que é colocado pela comunidade acadêmica, né, vamos dizer assim, pela academia mundial, né, como algo não discutido, como algo para o qual também não se tem resposta. A aporia em grego é justamente ausência de caminhos, ausência de alternativas. Os gregos fizeram isso quando eles começaram a se questionar sobre coisas básicas da natureza. Quando Tales, pela primeira vez, disse: olha, nós temos alguns problemas que nós não conseguimos solucionar. Para eu compreender isso, eu preciso compreender como as coisas são feitas, do que o mundo é constituído. Talvez a pergunta mais genérica de todas. Foi a primeira pergunta verdadeiramente científica, a primeira pergunta verdadeiramente filosófica. A pergunta mais geral: do que é feito todas as coisas? O que é o princípio de tudo? O que é, em grego, arquê. E por isso, eu tendo a achar, como os gregos continuam nos ensinando, que apesar de ser extremamente desejável, extremamente legítimo, do ponto de vista metodológico, um recorte que busque aprofundar, que busque delimitar o máximo possível o tema, por questões de execuibilidade, entre todas elas, ao mesmo tempo são tão legítimos quanto as perguntas mais gerais possíveis. A grande questão é que nós temos que ter consciência das nossas possibilidades. Elas, em última instância, todo o processo de pesquisa, ela vai colocar uma grande pergunta geral, que você vai querer atingir, mas você vai saber das suas limitações. As suas limitações pessoais do ponto de vista de idioma, do ponto de vista de experiência, do ponto de vista de acesso à bibliografia, a questão de tempo, a questão do seu momento de vida, isso é extremamente relevante. Né? Mas, ainda assim, essa grande pergunta genérica se coloca, e deve se colocar, porque ela vai te motivar. Porque, pelo menos do meu ponto de vista, como eu disse, humilde, talvez alguns possam ainda sair, ainda dá tempo de sair. Vocês já ouviram, talvez, o que foi relevante, que é a experiência, a autoridade e a admiração que todos nós nutrimos por esses dois grandes professores de presença. Mas, na minha humilde opinião, se alguém ainda quiser ouvir, é que não tem interesse realmente de levar, assim, falta ânimo de vida para levar adiante uma pesquisa que trate sobre o tintureiro, o direito da responsabilidade. Porque eu adoro direito. Eu fiz iniciação científica de direito, mas se eu tivesse que fazer uma pesquisa como essa, eu tenho certeza que eu não teria conseguido. Não teria conseguido, não pela inexecuibilidade dele, mas porque eu não teria colocado uma pergunta maior antes. Eu achei extremamente interessante, eu não sabia, por exemplo, essa questão do tintureiro, a questão da responsabilidade. De fato, é um tema interessantíssimo. A pesquisar, que eu nunca me preocupei com. Mas eu sempre me colocaria antes uma pergunta maior, uma genérica, que no fundo eu tentaria o máximo possível também responder. Mas na medida em que eu vou dando passos nessa caminhada para responder essa pergunta genérica, é que eu vou então me deparo, fazendo pequenas delimitações. Eu acho que, na verdade, essas delimitações, esses pequenos fragmentos que nós selecionamos, que nós reconhecemos como execuíveis e, claro, relevantes, eles são, na verdade, sempre etapas, passos dados dentro de uma caminhada comum. Mas você já colocou a pergunta que vai te convencer. Porque senão você não tem paixão. Não é, eu sinceramente acho difícil alguém ter paixão pelo tintureiro. Mas com certeza alguém tem uma paixão pelo direito comum. Alguém tem paixão sobre a questão da responsabilidade. É algo que lhe interessa
talvez pelas suas experiências de vida, talvez por algum professor que falou, te ensinou sobre o tema e você se apaixonou, por um livro que você leu e aquela metodologia, aquela exposição, aquela clareza, aquela abordagem te fez gostar do direito civil que você não gostava. Muitas vezes as razões, elas são múltiplas e a gente não consegue nem tomar consciência delas. Mas com certeza elas vão te levar a fazer muito mais perguntas do que aquela que você vai dar como primeiro passo. Agora, ao mesmo tempo, a gente enfrenta justamente um cientificismo acadêmico hoje que nós acabamos esquecendo de fazer essa grande pergunta e vamos pulando de fragmentos em fragmentos, pontinhos em pontinhos e parece que não chegamos a lugar nenhum. Todas são grandes contribuições, são bem executadas, são relevantes, excelentes polos de aporte de bibliografia para nós conhecermos, mas muitas vezes elas não parecem responder a nada maior. E aí talvez a missão de alguém que quer propor uma dissertação, já ainda como uma monografia de conclusão de curso, ligar os pontos a partir de uma grande pergunta. E é claro, retomando os gregos, eles diziam: nós nos colocamos diante de um problema, aparentemente não temos respostas ainda para eles, estamos diante de uma aporia. Mas, justamente na medida em que nos engajamos numa pesquisa, nós vamos caminhar para uma última etapa apenas em termos, que é a euporia. A euporia é justamente eu colocar respostas, alternativas para essa saída. Elas não precisam ser as mais corretas. Eu, pelo menos, me coloco muitas vezes uma hipótese para o meu trabalho. E essa hipótese, muito bem, pode não ser confirmada. Ela tem valor científico? Claro que tem. E o que nós mais temos de experiências hoje são aqueles pesquisadores, e isso muitas vezes pesquisadores mais renomados possíveis, que, se estivessem efetivamente engajados, compromissados com sua metodologia, teriam colocado a sua hipótese, feito o seu caminho e, ao final, admitido que a hipótese levantada não condiz com o caminho percorrido. Mas nós temos medo de admitir isso, nós temos vergonha, nós achamos que, na verdade, o nosso sucesso depende de uma inovação, de apresentar uma inovação que se dá sempre como uma proposição positiva, uma alternativa de solução positiva para o problema. E nós cada vez menos valorizamos as respostas que são negativas. E nós valorizamos cada vez menos o erro. O erro, ele é desconsiderado. Então, muitas vezes, isso eu já vi acontecendo, grandes, pequenos, jovens pesquisadores que querem iniciar a sua iniciação científica, de fato vão, começam um projeto, tem um orientador, tem uma ideia, tem uma proposta, mergulham na bibliografia que ele adequadamente seleciona junto com o seu orientador e, na verdade, ele vai chegar a um caminho no qual ele deveria concluir de forma completamente diferente do que ele pretendia, ele achava que era a resposta. Talvez por imaturidade, justamente. E o orientador foi dando corda, uma corda legítima, ele precisa justamente desse voo livre inicial. Mas o que acaba acontecendo é que no momento em que ele conclui esse caminho e vê que a resposta a qual ele chegou é diferente da hipótese originalmente levantada, em vez de ficar feliz por ter feito alguma contribuição, por ter feito um bom caminho, um caminho legítimo, ele acaba totalmente desestimulado e fala: eu não tenho dom para pesquisa. Porque o que eu vejo são grandes contribuições positivas de alternativas, de soluções a problemas urgentes. E na medida em que eu pareço ter cometido um erro, um equívoco lá desde o início, na verdade eu não tenho um dom natural para a pesquisa. Eu não acredito que exista dom natural para a pesquisa. Eu acho que existe, na medida em que todos nós somos dotados de curiosidade, em maior ou menor medida, nós estamos capacitados para a pesquisa. O que nós só precisamos é polir.
só encontrar o caminho, um guia. E daí o papel do orientador. O orientador orienta, ele te ajuda nessa caminhada, ele é seu guia, porque você ainda não conhece esse caminho. Depois que você já tiver maturidade sozinho, você não vai precisar do guia, mas muitas vezes você vai continuar recorrendo, porque ele continua tendo uma trajetória, estando muito mais adiante nessa trajetória do que você. Muitas vezes ele vai saber qual trilha seguir, se você deve pegar uma atalho ou não, se aquele caminho é perigoso ou não. Isso é por resto da vida. Nós sempre vamos ter não apenas orientadores, que carregaremos nos nossos currículos, mas também mestres que nós admiramos, ainda que enquanto leitores, que nós iremos continuar recorrendo a eles. Podem estar mortos, inclusive. Continuaremos recorrendo a eles, para sanar nossas dúvidas, para encontrar segurança. E quanto tempo? E foi assim, de certa forma, que a minha ainda curta trajetória se deu. Eu relato muito brevemente que a minha primeira iniciação científica, a primeira oportunidade, na verdade, que eu tive foi oferecida pela minha então orientadora, minha futura orientadora. Ela já tinha um projeto que tinha sido aprovado com uma bolsa de iniciação científica. Na época eu fui já fazer estágio, eu estava no terceiro para o quarto período. Eu fazia estágio, ganhava uma miséria, mas eu estava feliz com aquele dinheiro. Eu olhei o preço da bolsa. Eu juro que foi exatamente isso. Eu olhei o valor da bolsa que continuou mesmo. Até hoje, isso já faz bastante, vários anos. E eu falei, é mais importante, é uma mixaria. Eu sabia que era uma mixaria, eu estava em órgão que pagava pior, mas ainda assim é mais. Eu falei, estou gostando de ter esse dinheiro no meu bolso, fazer o que eu quiser, né? Então eu acho que eu vou preferir ficar no meu estágio e não pegar a bolsa. Mas o tema era interessante, era sobre a pessoa do direito comum. Uma coisa da pessoa, do conceito de pessoa do direito comum. Eu falei, mas eu quero propor eu mesmo um tema de pesquisa. Eu quero criar um projeto, não ter um projeto pronto. Eu acho que é a melhor coisa que eu fiz. Eu tenho a experiência de construir um projeto de pesquisa para mim mesmo, e não pegar um projeto pronto. Isso é outra coisa que às vezes vocês terão oportunidades, né? Professores às vezes têm bolsas, têm projetos já prontos, que te oferecem um tempo, já te dão algo para você executar. Pode ser interessante se você simplesmente não tem tantas curiosidades, ou curiosidades sobre absolutamente tudo. É um corte. Você precisa ter um início, então faça isso como um ponto de partida. Mas a melhor coisa é você justamente desenvolver a sua curiosidade, dar justamente roupagem, o processo de dar uma roupagem científica àquela sua curiosidade, tornar aquela curiosidade de um assunto de interesse em termos de pesquisa. É um processo, é um aprendizado. Na ocasião, eu fazia um grupo de estudos sobre o direito romano-germânico comparado ao direito de common law. E lá eu comecei a ver discussões sobre o conceito de right. E falei, isso seria isso o direito subjetivo que nós temos? E aí eu prestei atenção que no quarto período eu havia me esquecido das minhas aulas de introdução ao direito. Eu não me lembrava qual era o conceito de direito subjetivo. Fiquei curioso. Me lembrava que os textos eram bons, o professor indicava só manuais clássicos de introdução ao direito, que era o caso de Miguel Reale, Edgar Renata Machado. Não vou falar, não. Boucher, Bergu, Garcia Marques. E eu lembro que eu havia aprendido muito. Eu lembro que eu gostei dos textos. Foi a melhor introdução que eu tive. Mas eu não me lembrava que era direito subjetivo. Eu falei, vale a pena pesquisar. Eu tenho uma curiosidade, eu tenho uma lacuna. Eu sei que eu preciso dar isso uma roupagem científica. Será que eu tenho aqui um tema relevante? E aí eu fui investigar e vi que, na verdade, havia poucos textos de comparação entre o right e o direito subjetivo. Encontrei, na verdade, um autor que problematizava dentro da lógica romana, da lógica de common law, o conceito de right, mostrando uma pluralidade que os diversos manuais de direito civil jamais
conseguiram expor. Fiz um levantamento exaustivo, inclusive foi uma experiência interessante, bastante incomum aqui na faculdade, que eu fiz a iniciação científica em coparceria dentro do mesmo projeto, com outro colega. Nós fizemos o mesmo projeto, assinamos os projetos juntos e executamos eles juntos, que foi uma experiência incrível, porque nenhum de nós tinha até então experiência acadêmica. Hoje eu chego no doutorado com uma outra visão. Não quero dizer que eu aprendi muito, mas pelo menos eu tive uma experiência terrível, que é a pressão da originalidade. No mundo, justamente, que eu sempre escolhi temas que foram temas fora de moda. Tratar sobre direito subjetivo parece ser tão batido, todo mundo morre com isso. Me falaram isso quando eu fiz a minha primeira apresentação no Congresso Nacional. Era o Congresso de História do Direito, no Rio de Janeiro. Você está falando que tem muito batido. E aí eu quis fazer a pesquisa sobre problematizações com questões do direito romano. E o organizador na mesa disse que era enfadonho. Todo mundo vai ao direito romano para buscar as coisas. Eu fiquei extremamente irritado, saí muito chateado, pensei por essa experiência abandonar qualquer pretensão acadêmica. Mas na verdade eu vi que tinha muito mais ali para discutir ou não. Enfim, para concluir, o que eu gostaria de dizer é, na verdade, que vocês, em especial aqueles que estão aqui na graduação, têm justamente esse período de 5 anos para fazer essa exploração. Experimentar para ver se a pesquisa é algo que realmente nos interessa. O aprendizado, que é essa busca para encontrar um tema, na verdade, como os gregos nos mostraram, ele não é algo que tem uma finalidade apenas aqui dentro das paredes de Afonso Pena. É algo que faz parte da nossa vida. Na verdade, na medida que nós aprendemos a fazer pesquisa, nós aprendemos não apenas a metodologia, mas esse pequeno processo de transformar uma simples curiosidade, ou melhor, encontrar dentro do grande mar da curiosidade algo que seja realmente relevante, significativo, e como fazer isso de forma prática, professores que já foram exaustivos. Se nós aprendemos isso, na verdade, ainda que nós não concluamos nenhuma iniciação científica, que nós nem façamos pós-graduação. Ainda assim, eu tenho certeza que lidar com a nossa curiosidade se torna um caminho completamente diferente. Nós lidaremos com essas curiosidades de forma muito mais saudável, muito mais produtiva. E isso tem impactos que nós pouco conseguimos ter consciência no nosso dia a dia. Então, é basicamente isso que eu gostaria de colocar com vocês. A pesquisa, hoje, ela também é uma forma profissional. Não precisa ser. Talvez, eu tenho dúvida se eu recomendaria a vocês que seja considerando o nosso cenário. Porque quando eu estava lá na graduação, isso seria uma excelente carreira. Hoje, é uma carreira que eu passo bons e maus bocados. Mas, ainda assim, eu acho que eu não poderia seguir um caminho diferente. Vocês têm a oportunidade e devem, recomendo sempre a todos, passar por essa experiência. Porque, ainda que difícil, nós temos que seguir aquilo que, de alguma forma, nós estamos destinados. Não acredito em dom natural, mas alguns sempre foram mais curiosos que outros. E, na medida que encontram o caminho para sanar essas curiosidades de uma forma cada vez mais sofisticada, mais aperfeiçoada, mais profunda, não apenas a vida é melhor, como pode ter um futuro profissional também, apesar de todas as dificuldades. É isso. Eu gostaria de agradecer a fala do Igor. Eu fui pessoalmente muito contemplado por ela, inclusive é uma das coisas que me motiva enquanto diretor de ensino e pesquisa, justamente promover essas discussões para tentar não só diminuir esse desconforto meu, mas de outros colegas da faculdade, como já pude perceber. E tenho isso em conta, então, gostaria de saber dos professores aqui, depois de ouvir a fala dos outros, se tem alguma ponderação, alguma pontuação a fazer com relação ao que foi discutido. Certo. Alguém tem alguma pergunta para os nossos convidados? Não?
originalidade lá que o Sontag e o Edson têm, se divergem. Bom, é que, como vocês perceberam, o professor Edson ele caracterizou a pesquisa de iniciação científica, de TCC, né, como exercício de método, né, e que por isso dispensaria a originalidade. Eu não dispenso a originalidade, mas no fundo, eu não sei se a nossa divergência é tão radical assim, porque vocês perceberam que o professor Edson também concorda que, olha, atenção aos temas controversos, que são os temas que ainda estão em aberto, né? Então, não sei se, pelo menos não chovendo molhado, eu acho que é importante, não é? Mas enfim, vamos ouvir isso. Pois bem, com relação à originalidade, eu parto, né, deste princípio que foi o que o orientador também me passou. Ele defende essa ideia de que esses trabalhos iniciais, na verdade, o nosso primeiro trabalho acadêmico tenha mais relevância como um exercício de método, uma oportunidade para desenvolvermos, né, o raciocínio, a habilidade de lidar com as fontes, de organizá-las, de interpretá-las. Então, eu penso, né, que essa deva ser a primeira preocupação do estudante. Se colocarmos uma necessidade de originalidade, nós talvez desviemos um pouco o seu foco. Até institucionalmente, o requisito do Quid Nomen é apenas presente para as teses doutorais, e mesmo lá essa originalidade é vista não como as descobertas que nós vemos no mundo das ciências naturais, das ciências exatas ou das ciências biológicas. A originalidade numa tese em matérias humanas pode consistir em tantas coisas, e isso também valeria para um trabalho de iniciação científica ou de conclusão de curso. Por exemplo, o equacionamento do problema. Muitas vezes, a dificuldade está em equacionar o próprio problema. Eu vejo, por exemplo, um tema em direito civil, que é o da posse de direitos, a posse de bens incorpóreos. A controvérsia que surge em razão disso se deve ao fato de os autores não deixarem claro qual é o seu ponto de partida, o que eles entendem como bens incorpóreos. E veja, isso nós voltamos lá à teoria geral do direito. Bens corpóreos, incorpóreos, posse de bens incorpóreos são apenas direitos, ou são, além de direitos, há outras coisas que poderiam receber essa etiqueta. Pode consistir numa reinterpretação, por revisitar um tema clássico e reinterpretar ou submeter uma tese já consolidada a alguma reavaliação, alguma ponderação em vista do novo julgado. Veja, são descobertas ou novidades que podem não consistir numa novidade global, mas mesmo ao longo do trabalho. Por exemplo, um determinado capítulo, eu vejo, por exemplo, na minha tese, a responsabilidade contratual. Na maior parte dos estudos existentes sobre esse assunto no direito antigo, os autores davam por certo que existia esse termo e assim seguiam. Então, na verdade, o fenômeno do direito romano, do que nós chamamos hoje por responsabilidade contratual, ele merecia uma atenção maior, merecia, na verdade, uma revisitação, até seu ponto de vista linguístico, que tinha implicações práticas também. Então, voltar à ideia do prestar. Então, vejam, num ponto ou no outro, nós conseguimos alguma originalidade, alguma novidade, embora globalmente nós podemos muitas vezes chegar a um resultado negativo. Por exemplo, não há solução. Ora, com base nas fontes de que dispomos, mesmo submetendo-as a uma nova reinterpretação, nós não conseguimos resolver o dilema. Mas nós trazemos sempre um equacionamento melhor do problema, sempre uma visão mais clara, sempre uma nova ponderação. Por exemplo, a originalidade também pode consistir numa nova disposição do assunto, uma nova maneira de organizar o assunto disposto numa dissertação de mestrado, por exemplo.
Então, eu também concordo com o professor Ricardo, no sentido de que a nossa dissensão não é uma dissensão substancial, né? Talvez seja mais com relação aos termos que utilizei e tendo em vista, vamos dizer assim, pelo menos no que concerne a mim, o que seria uma exigência institucional e o que não é. Né? Então, é nesse sentido. E o fato de não ser exigido não significa, né, que nós não podemos obtê-la e que não seja o ideal obter alguma novidade, mesmo modesta. Como eu disse aos senhores, o trabalho de conclusão de curso dessa aluna, que saiu sob orientação, ele chegou a um resultado, o tema escolhido era um tema novo, e o resultado que ela obteve, embora eu não concordasse com ele, foi um resultado que eu não encontrei, pelo menos na literatura que conhecia até aquele momento, algum autor que tivesse, pelo menos, visualizado o problema. Ela visualizou e procurou dar uma resposta. Então, vejam, numa tese de doutorado, muitas vezes nós não conseguimos encontrar esse de novo, não com tanta facilidade como foi possível, né, num trabalho executado em alguns meses. Então, acho que a nossa divergência seja mais em termos e não na substância. Tudo bem? Obrigado. Então, eu acho que é importante ter em mente que a gente está falando de originalidade em sentido fraco, né? Que é importante também para a gente não cair em um problema que o Igor levantou muito bem, que foi um negócio sugerido assim, rapidamente, mas que eu achei muito estimulante, que é os riscos de uma pulsão pelo novo, né? Que também não é isso, não se trata disso. Porque eu já vi e eu consigo identificar inclusive riscos muito práticos assim de quem tem essa pulsão, né? Eu vejo, por exemplo, eu já vi, por exemplo, muitos trabalhos que, ao avaliar a literatura anterior, por estar tão obcecado com isso, de fazer leitura muito enviesada da literatura anterior, para forçar a originalidade, né? Para mostrar, não, o meu trabalho é que é melhor, traz uma coisa melhor do que todos esses anteriores aí, né? Então, eu acho que esse é um risco muito premente de quem age dessa forma. Por isso que eu costumo aqui, nessa parte essa é a parte de revisão bibliográfica de um projeto, para ser bem concreto. Eu sempre peço para os meus orientantes prestar atenção em duas coisas, na verdade, que é, sim, considerando o que existe, aonde você quer dar um passozinho a mais, repito, mesmo que seja pequenininho, né? Mesmo que seja pequenininho, mas também qual é a contribuição desses trabalhos anteriores todos, né, para aquilo que você está propondo. Então, lidar com esses dois lados eu acho importante, para ser bem pragmático, para não cair nos riscos levantados pelo Will. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Não? Eu tinha várias perguntas, muitas delas felizmente foram solucionadas ao longo da exposição dos convidados. Então eu gostaria de fazer só uma última pontuação, que é geralmente uma pergunta que eu sempre faço quando eu estou conversando com professores e colegas sobre esse tema. E não precisa se delongar muito, é mais uma pontuação, um toquezinho que vocês puderem deixar aí. Que dialoga um pouco com o que o Igor trouxe, daquela ansiedade que o aluno muitas vezes tem de pegar uma coisa geral, uma coisa muito ampla, de falar sobre aquele assunto. E o que eu gostaria de saber, então, o conselho dos senhores para aqueles jovens Newtons da faculdade que querem revolucionar o direito. Acho que a gente pode começar pelo Edson. Bem, se bem entendi a questão, posta pelo nosso Péricles, gostaria que eu, ensaiasse um conselho àqueles presidentes revolucionários no mundo da ciência jurídica, mesmo quando iniciantes. Bem, eu diria que, vamos lá,
que o trabalho intelectual, como foi também bastante revisado aqui, né, o trabalho intelectual ele é um trabalho solitário, é um trabalho árduo, não é um trabalho talvez infindável. Nós temos, na verdade, a ideia não é genialidade ou inspiração, né, mas sim transpiração, não é? O Thomas Edison que disse isso, não é? Aqui devo de alguma maneira meu nome, mas a transpiração e o aperfeiçoamento, não é? Esse aperfeiçoamento a cada momento. E com vistas, né, ao nosso tema de hoje, eu diria, é o que eu costumo comentar aos meus estudantes, é o seguinte, né, tente, na medida do possível, se exercitar sobre um tema clássico. Os temas clássicos, com alguma possibilidade de novidade, com algum interesse atual, eles são aqueles que já fornecem alguns esquemas interpretativos mais seguros para que o iniciante, o neófito, né, na ciência jurídica, possa dar as suas primeiras pinceladas. O meu orientador, o professor Mark, costuma utilizar a metáfora, não é, dos pintores. Ele diz que nas artes plásticas, não é, mesmo o Picasso, os seus primeiros traços, as suas primeiras pinturas eram de natureza morta, o figurativo, e teve de aprender a pintar como Rafael, né? Ou seja, ao iniciarmos então uma iniciação científica ou realizar nosso primeiro trabalho acadêmico, nós não podemos desprezar pura e simplesmente tudo aquilo que está atrás de nós, né? Todo o suor, todos os tijolos limados, todos os tijolos assentados pela ciência anterior, por todas as conquistas da ciência anterior, não é? As técnicas, mesmo que antigas, que montamos aos gregos, aos romanos, não é? Que foram assim concebidas e que a experiência confirmou como boas, não é? Elas devem ser aprendidas e dominadas, até porque crítica ou revolução pressupõe o conhecimento exato daquilo que pretendemos reverter ou mudar, não é? Então, pelo meu próprio espírito, como espírito fundamentalmente conservador, não é? Eu diria, embora isso seja um conselho geralmente não ouvido pelos jovens, por mais que demos, né, que possamos dar, cautela, não é? E humildade sobretudo. Humildade sobretudo. É isso, então. Obrigado. Eu que agradeço. Agora, a volta da Cristina. Bom, primeiro, mantenha a empolgação de Newton. Porque eu concordo com o que disse o Igor, que por trás desses nossos temas delimitados, né, a gente consegue encontrar obsessões mais amplas. Para pegar o exemplo do meu mestre, Paulo Grossi, se vocês olharem a obra do Grossi, uma obsessão dele é o problema da relação entre direito e política. Um grande tema. Mas, bom, aí tem como que isso se configura na Alta Idade Média, né, no que os autores auto-medievais falaram sobre a noção de feudo, tem um textozinho dele maravilhoso sobre isso, né, e assim por diante. Obviamente, eu sou discípulo do Grossi, então isso é uma obsessãozinha que me percebi que, obviamente, como é que eu vou te explicar isso? Eu acho que eu sou um pouco discípulo do Grossi porque isso gera uma obsessão minha também, e aí tem essa energia, né? E aí eu fui lá e pesquisei o banimento, a pena de banimento, me permitiu chegar a identificar níveis de relação entre direito e política no Brasil do século XIX e depois na experiência da ditadura militar, e permitiu identificar certos níveis assim, interessantíssimos de relação entre direito e política. Mas por trás está essa pergunta, né? Essa coisa que veio do meu mestre. Né? Então, eu acho que essas grandes questões, essa vontade de revolucionar, né, não é que ela tem que ser abandonada. Né? A gente só precisa lidar com ela
com cautela, com sabedoria, porque, por um lado, existe o recorte, existe a delimitação do tema de pesquisa. Por outro lado, existe a nossa curiosidade intelectual genérica, né? A nossa formação enquanto sujeitos que passa pelo tema de pesquisa, mas não se esgota nele. Vocês não imaginam as loucuras que eu li quando eu era graduando. E que às vezes eu continuo lendo, desde, sei lá, teoria sobre o virtual até Carl Schmitt, enfim, coisas, teoria de cinema, até teoria do teatro. Enfim, e eu acho que essa curiosidade ampla é fundamental para a formação do sujeito, né? E o tema de pesquisa é uma parte disso. Eu concordo com o professor Ricardo. Eu acho que a primeira coisa é não deixar o sonho morrer. A curiosidade morrer, os desejos morrerem, porque o que eu vejo é, de um lado, que é muito fácil, em especial quando a gente vem com todo esse fulgor de querer revolucionar. Porque na medida que nós vamos encontrando várias barreiras para concretizar essa revolução, a gente desanima. E com o desânimo vem o abandono. Tanto o desinteresse da própria pesquisa, ou ainda que se mantenha em pesquisa, mas pesquisando temas, vamos dizer assim, mortos, temas que o próprio pesquisador já não tem mais vida para pesquisar, e daí não floresce muita coisa. Agora, eu acho que também, além do fulgor, esse fulgor de inovação que vem com os jovens, a dificuldade com aquilo que o professor Edson colocou, que eu também concordo, que nós deveríamos buscar atenção justamente os temas clássicos, temas que já são consolidados, porque é o melhor caminho para se aprender. Nós temos que aprender exatamente. O que eu acho curiosíssimo aqui são os alunos que vêm com todo esse desejo de justiça, de realizar a justiça, fazer o mundo mais justo, de fazer uma crítica sobre tudo, mas são no primeiro período querem criticar o direito sem saber o que são categorias básicas do direito, porque ainda estão no segundo mês de aula de introdução ao direito. Eu acho um pouco complicado, um pouco difícil, só acho, né? Porque, de fato, nós temos que conhecer aquilo que nós criticamos, e não é qualquer conhecimento, não é um conhecimento superficial, tem que ser um conhecimento extremamente maduro, para poder encontrar as rachaduras, apontá-las e buscar alternativas a elas. Agora, é também muito fácil esse certo abraçar esse tipo de desejo, esse tipo de discurso, porque o que me parece é que nós temos cada vez mais intelectuais, e eu posso dizer isso pelo menos do ponto de vista da filosofia do direito, que é mais a área a qual me dedico, de intelectuais que, na verdade, são eternos Peter Pans, porque eles pegaram esse fulgor de inovação e querem torná-los, fazê-los a todo custo. É o que o professor Ricardo apontou aqui. Autores que, na verdade, querem, ainda que fazendo simples releituras da bibliografia já existente, querem encontrar coisas que não estão lá, né? E acabam criando aberrações. E justamente porque há um desejo, isso é muito claro na filosofia do direito contemporâneo, e é parte do que eu busco discutir, inclusive, na minha dissertação, esse desejo incontrolável pela inovação a qualquer preço, e que com isso gera um risco de total abandono do que é uma tradição, a tradição filosófica do direito, porque ainda que nós possamos não concordar com elas, no mínimo ela continua presente em nós. E na medida em que eu quero o novo a todo custo, eu acabo me envolvendo numa cegueira que
não parece ter saída. Aí sim eu estou diante da selva escura e gritante, achando, na verdade, que eu estou com a lanterna na mão. Na verdade, eu estou com algum tipo de catarata que está achando que eu estou na luz, luz. Na verdade, você está diante de uma floresta escura, você não sabe o que você está fazendo. Mas os jovens, com todo esse desejo que deve ser preservado, acabam encontrando um caminho fácil nesse tipo de discurso, o que é perigoso. Mas, ao mesmo tempo, esse desejo, essa intenção, ela deve se manter. Então, é um caminho, um equacionamento muito delicado. Mas não deixa o sonho. Bom, mais uma vez eu agradeço ao professor Edson, ao professor Zonta e ao professor Igor pela brilhante exposição deles. Eu espero que tenha sido agradável para vocês, assim como foi para mim. Por dentro eu estou pulando de alegria aqui, realmente. Eu não prolongo mais porque, bom, nós temos que ir embora, né, gente? Tendo esse encontro, então, eu dou por encerrado o segundo seminário metodológico e agradeço novamente a participação de todos. Obrigado.